Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos conversar com o nosso convidado, que é o Dr. Célio Fernando Ferreira Guimarães, médico, psiquiatra e psicoterapeuta. Célio, é um grande prazer te receber aqui no nosso programa. Muito obrigado, o prazer também é muito grande e um grande prazer nosso por essa possibilidade de passarmos para o público alguma coisa referente à nossa especialidade. Célio, o que é a depressão? A depressão é uma doença chamada doença do humor e que tem por característica básica 3 sintomas: a desmotivação, a perda de energia e a tristeza, o abatimento emocional, a falta de prazer, a falta da vontade de viver, não é? E que tem uma variação muito grande na intensidade de um quadro para outro. E de pessoa para pessoa também, né? Pessoa, evidentemente, de sexo para sexo, não é? Acomete mais a mulher que o homem. Nós vemos que a depressão é muito maior nas mulheres que no homem. A porcentagem maior são nas mulheres? A porcentagem maior são nas mulheres, né? Mais nas mulheres que nos homens. E uma coisa que pode parecer surpresa, mas nós vemos grande número de depressão também na infância, também na criança. Olha só. Uma coisa que chama muita atenção nesse aspecto da infância é que na criança, quando a criança tem um temperamento um pouco difícil, um pouco irritadiça, eu queria até chamar bastante atenção sobre isso, está muito em moda a questão do déficit de atenção, da hiperatividade, e muitas das vezes nós estamos vendo que são casos de depressão. Então, os senhores pais, né, que estão nos assistindo, prestem atenção nos seus filhos, não é isso, Célio? Isso é uma questão muito importante, né? Uma doença de abrangência muito grande, um cometimento grande. E às vezes pode achar até que a criança está fazendo mãe, a criança não está querendo ir à escola, ou está indo mal no estudo, mas não está sabendo qual a causa, né, o porquê disso tudo, não é, Célio? Atrás disso daí pode estar uma depressão. Então pode tomar depressão e muitas das vezes é importante. Então acredito que se tiver algum problema com a criança, está na dúvida, procura um médico, procura um psiquiatra, né, procura um especialista, né, no assunto e vai tratar seu filho, né, ou sua filha, que é importante isso, né, Célio? E você falou que acomete mais o sexo feminino e também crianças, né? E eu acredito que talvez, não sei, o diagnóstico em criança é mais difícil, Célio? Olha, não muito mais difícil não, até mesmo porque o adulto ele tem às vezes uma grande capacidade de não ser espontâneo, principalmente na primeira consulta. Eu vejo que a criança, com a espontaneidade dela, desde que o profissional seja um profissional voltado para a psiquiatria infantil, eu tenho até a certeza, vamos dizer assim, de ser um diagnóstico mais fácil. Olha só. Na minha opinião. Eu acredito também que as pessoas, né, que cercam essas pessoas com depressão também tem que ter aquele cuidado especial e muitas das vezes muitos acham que a pessoa não relata que está com depressão, a pessoa acha que a pessoa está fazendo mãe ou a pessoa não está fazendo um charme, alguma coisa. E na verdade não é, essa pessoa está doente, precisa ser acompanhada por um médico, né, por um psiquiatra e também ter o carinho da família, das pessoas que cercam. Eu acho que isso é importante, não é? O que você fala disso, Célio? Luciano, isso que você está falando é de uma importância, sim, muito forte, porque hoje a gente vê que por conta de algumas técnicas de autoajuda, e mesmo dentro de um conteúdo religioso, existe essa coisa de que o ser humano tem que estar sempre bem, sempre positivo, sempre alegre. Existe até uma cobrança muito grande nesse sentido. E daí as pessoas pensam que a pessoa com depressão, porque normalmente são pessoas até jovens, pessoas fisicamente bem, acredita que seja coisa relacionada ao caráter, seja relacionada à manha, à preguiça, à fraqueza, muitas das vezes a falta de fé. E, no entanto, nós temos religiosos profissionais, líderes religiosos, que se tratam de depressão. Então a depressão é uma doença. É uma doença que tem que ser tratada, tem que ser tratada tal como, com medicação, com suporte psicoterápico, com suporte medicamentoso, né? E variando de caso para caso, é claro que essas medicações e a postura da psicoterapia vai variar. Mas é uma doença e deve ser tratada. Não é uma questão de fraqueza espiritual, de falta de fé. É uma doença tão importante quanto existem doenças da tireoide, como existem doenças do ovário, doenças da mama,
doenças pulmonares, cardiológicas. É uma doença como qualquer outra, tem que ser tratada. E deve ser tratada, de preferência mais precocemente por resultado. Exatamente. E a gente volta a repetir, às vezes a pessoa que está ao lado dessa pessoa que está com depressão, saber entender essa pessoa, eu acho que isso é muito importante. Não ficar só criticando, a pessoa só quer dormir, a pessoa, por exemplo, não quer comer, a pessoa mudou de humor, o que está acontecendo, a pessoa está com... Então acho que é importante, tem que a pessoa, o pessoal, as pessoas que o cercam, tem que estar preparada também psicologicamente para poder saber entender, não é assim? Perfeitamente. Uma coisa que a gente vê que é até muito importante no resultado do tratamento da depressão é uma mesa como se fosse uma mesa com 4 pés. Tem que existir um grande comprometimento do profissional, uma medicação ou uma psicoterapia adequada, um comprometimento do paciente e um comprometimento da família. Ou seja, um conjunto de fatores que vão tratar... Um conjunto de fatores que vão levar a um sucesso terapêutico, né? Se um desses pilares, dessas colunas se rompem, certamente o tratamento não vai ter um resultado satisfatório. Pode pender e não ficar muito bom, né? Célio, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, conversando hoje a respeito de depressão com o médico psiquiatra e psicoterapeuta Dr. Célio Fernando. Célio, a depressão, por um acaso, é uma doença dos tempos modernos? Ou não? Ou antigamente fazia-se menos diagnóstico? Olha, não só a depressão, como eu penso que toda doença psiquiátrica existia tanto tempo quanto existiam as outras. Acontece que com o avanço, com o esclarecimento, hoje em dia, o meio de comunicação, as coisas tornaram-se mais fáceis, né? Mais observadas. Então o que a gente observa é que, por exemplo, às vezes nós temos uma patologia, uma doença psiquiátrica, que hoje é uma doença, e que antigamente dizia assim, não, ele puxou o gênio do avô, é o tipo, o pai também era assim, ele tinha um tio que também era assim. E, no entanto, então puxou alguém da família, mas deixou de fazer um diagnóstico de algo importante. O que antigamente era um tipo de comportamento estranho, o tio sempre foi esse mesmo, vivia escondido, isolado, trancado no quarto. Não gosta de ver ninguém, ele é tímido, né? É tímido. Hoje nós já sabemos que às vezes pode ser uma depressão, pode ser o início de um quadro de uma psicose, de uma esquizofrenia, uma característica de uma epilepsia, uma fobia social. Então, essas doenças, elas sempre existiram. Apenas hoje são mais identificadas, dados os recursos. E talvez a pessoa, hoje os pacientes estão mais esclarecidos, procura mais médico também, né? Talvez um tempo atrás o pessoal não procurava tanto médico como hoje. Perfeito. E isso que você está falando, principalmente na minha área, que é a psiquiatria, é de uma importância muito grande. Há um tempo atrás, há 34 anos, vamos dizer assim, que é o período que eu tenho de formado. Esses dias atrás, né? Esses dias atrás. Há 34 anos, quando eu me formei, tinha aquele estigma de que o psiquiatra era médico de louco. Exatamente. Então as pessoas se olha, Célio, até hoje, hein? Não é só antigamente, não. Antigamente era mais, mas hoje ainda você fala, vai no psiquiatra. Eu psiquiatra, mas por quê? Eu estou ficando louco? Exatamente. Não é isso. Então isso retraía o paciente, esse diagnóstico não era feito e com isso parecia-se ter menos e a pessoa também não ia, talvez por vergonha, não porque ela talvez não queria procurar o médico, quisesse procurar o médico, mas também os amigos, a família, nossa, ele foi no psiquiatra, ele não está bem, então talvez aquela vergonha, né? Existia um estigma, né? Caracterizava a pessoa, fulano foi ao psiquiatra. E aquela coisa do vai tomar remédio forte, remédio faixa preta. Faixa preta, né? E com isso daí a gente tem patologias, doenças que poderiam ser resolvidas na puberdade, na infância e na adolescência, se cronificaram com pacientes com 25, 30 anos. Por quê? Porque às vezes o pediatra viu uma criança com comportamento diferente, ele não tinha segurança em dizer para a mãe, leva seu filho ao psiquiatra. Ele fala com segurança, olha, leva o garotinho, a menininha, ao ortopedista que está pisando com o pezinho E todo. Talvez nem toda mãe, todo pai, né? Os pais às vezes também podem não aceitar, né? Nossa, o pediatra está mandando levar meu filho no psiquiatra, que é isso? O médico está ficando louco. Não aceitava. Então, quando o pediatra via uma alteração que era de natureza psiquiátrica, fazia um sofisma, né? Não, vamos levar ao psicólogo. Não desmerecendo o psicólogo. Só que não era uma indicação para o psicólogo.
Vamos levar ao neurologista. São especialidades afins que se entrelaçam. São especialidades próximas, mas cada uma com a sua característica própria, né? Exatamente como é a ortopedia e a traumatologia, ginecologia e obstetrícia, e com isso nós ficamos com muitas crianças com problemas psiquiátricos que se agravaram na adolescência e na fase adulta, devido a essa barreira de ir ao psiquiatra. O que hoje, evidentemente, conforme nós falamos, com esclarecimento das pessoas, com fácil meio de comunicação, melhorou muito, não é? Demais, né? Demais, demais. Hoje, felizmente, a gente começa a tratar crianças, púberes, adolescentes, o que vai dar um bom resultado na vida adulta. A psicoterapia também trata depressão, Célio, ou não? Também trata. Também. Eu costumo até orientar bem meus pacientes. Eu vejo que a psicoterapia, a psicologia é uma ferramenta muito boa. Agora, usada no seu devido momento. Não é? Tudo tem sua hora, né? Tudo tem sua hora. Existem casos de depressão em que o paciente tem sintomas psicóticos. Ou seja, um sintoma psicótico é um sintoma em que a pessoa, às vezes, tem uma quebra com a realidade. Então, se ele tem uma quebra com a realidade, não está no momento adequado dele iniciar uma psicoterapia, onde ele vai ter que ter uma interface, um insight maior com o terapeuta. Então, é preciso que ele seja medicado, para depois, então, passar para a fase psicoterápica ou acompanhamento psicológico. Mas eu vejo uma ferramenta, um instrumento muito positivo, o uso da psicoterapia, principalmente a psicoterapia comportamental e a psicoterapia cognitiva no paciente deprimido ou de outra patologia ou de outra doença. Eu estou lhe perguntando, Célio, porque muitas vezes a pessoa fala, eu vou fazer um tratamento, eu vou fazer hipnose, eu vou fazer, por exemplo, até a regressão, sem criticar nenhum tipo de tratamento, mas eu acho que a pessoa tem que estar procurando um profissional capacitado para tipo de tratamento, não é verdade? É verdade. Então, tipo assim, vamos fazer uma psicoterapia, vamos procurar um profissional adequado, no caso, você é psiquiatra, psicoterapeuta, então é uma pessoa indicada para isso, mas como toda profissão também existe, tem muitos que dizem que fazem, mas não é bem aquilo, exatamente. Não é isso, Célio? E como nós falamos que é uma doença, ela tem que ser medicada. Existe um grupo ainda de psiquiatras, e grupos de institutos importantes, e que falam que a depressão ela pode vir de causas sociais, de causa conjugal, de algum problema familiar, ou seja, seriam causas externas. A tendência moderna, e do grupo do qual eu faço parte, é de ver que é um distúrbio neuroquímico importante, um distúrbio nos neurotransmissores, ou seja, na química cerebral, em que leva o paciente a um quadro depressivo. Então, esse paciente ele deve ser medicado. É claro que se pudermos ter o apoio também da psicologia, o apoio religioso, muito melhor. Tudo que vem de ajuda é lógico. Agora, só que a gente tem que saber usar as ferramentas no momento adequado. Exatamente. Querer serrar uma tábua com martelo é complicado. E querer pregar um prego com serrote também é complicado. É verdade. Não é? É verdade, Célio. Célio, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje com o nosso convidado, o Dr. Célio Fernando. Célio, quais são as consequências da depressão? Uma pessoa não faz o tratamento correto ou não faz nenhum tipo de tratamento. O que pode acontecer com essa pessoa? Olha, a depressão, por ser uma doença tão grave, o tratamento não correto ou a pessoa que não trata tem um grave risco, inclusive, de evoluir para o suicídio. Porque é uma doença que tira a energia da pessoa. E a pessoa se cobra por essa falta de energia. Ela sente que ela precisa, necessita, quer fazer as coisas, mas ela não dá conta de fazer as coisas, ela não dá conta da vida. E isso começa a haver um processo nela, interior, de exigência, tipo, puxa, por que eu não faço? Por que eu não consigo? Aquela cobrança. Aquela cobrança. Isso vai levando uma desorganização no pensamento interior, vai havendo um diálogo interior do paciente com ele mesmo e muitas das vezes não sendo compreendido pela família ou pelas pessoas que o cercam, o que pode levar o paciente com muita frequência, não é pouca frequência, mas ao suicídio, ou o paciente que vai se arrastando, levando uma vida medíocre, uma vida triste, arrastada, muitas das vezes levando a demissões do trabalho, a separações conjugais, a
a uma vida, digamos assim, desequilibrada por se tornar uma pessoa pesada, uma pessoa doente, literalmente falando. Então, a pessoa tem que procurar se tratar. Quem convive, mais uma vez, volta a falar, quem convive com essa pessoa, com esse doente, tem que estar junto, tem que dar aquele apoio. Não é verdade, Célio? Você falou que a depressão acomete crianças, jovens, né, adultos. Qual é, digamos assim, as consequências na terceira idade? Seria pior uma pessoa na terceira idade com depressão ou a criança? Qual a faixa etária que seria pior? No meu entender, o idoso. Então, a partir da terceira idade, então, sim, seria pior? Inclusive, eu poderia falar aqui, ainda não vi isso em literatura, e se tem, não é de meu conhecimento, mas aquela depressão que eu poderia dizer assim, quase que, entre aspas, uma depressão normal. A pessoa na terceira idade, ela já está com os filhos criados, ela já está com a vida feita, vamos dizer assim, supõe-se que já esteja organizada, então ela começa a ter um sentimento de inutilidade, e isso é muito perigoso. Exatamente. Porque aí pode desenvolver, o que é clássico na psiquiatria, uma depressão senil, não é? Tá. Então junta o fator da depressão doença com o fator realmente de já ser uma pessoa que pode estar um pouco à margem da produtividade. Isso é perigosíssimo, né? Isso abrevia a vida da pessoa. Então, a depressão na senilidade, ou após a terceira idade, no meu ponto de vista, é muito pior do que no jovem. Até mesmo porque no jovem, se bem cuidado, ele tem muito mais tempo para um resultado. Para se tratar. Esse tratamento é longo, Célio, da depressão? Ou depende de cada caso, do grau da depressão, se é que tem? A depressão tem muitos graus, né? Apresenta uma variedade de quadro muito grande, e o tratamento médio de uma depressão, para que a pessoa esteja bem, ela pode ir de 3 meses a 8 meses, para deixar a pessoa bem. Para o critério de alta, a gente precisaria um tempo um pouco maior, em torno de uns 2 anos para se dar alta uma pessoa. Quer dizer, para ficar bem, é um tempo pequeno, né, Sérgio? Um tempo pequeno, né? Considerando 2 anos com toda a vida, e considerando que nesses 2 anos, enquanto ela estiver usando a medicação, ela vai estar bem. Quer dizer, não são mas são 2 anos dela bem, apenas tomando a medicação. E depois continuar bem também, né? De bem com a vida, né, Sérgio? De bem com a vida. Você pode responder algumas perguntas dos nossos telespectadores, Sérgio? Perfeitamente, com o maior prazer. Primeira pergunta. Doutor Célio, eu gostaria de saber, a depressão é genética? A depressão, ela não é caracteristicamente uma doença genética, não é uma doença genética. Mas observa-se na clínica, observa-se no dia a dia, que as pessoas, o paciente que tem um familiar que teve depressão, essa população é muito maior, né? Então nós vemos que as pessoas que têm depressão, normalmente têm um tio, um avô, o pai, a mãe, com uma história depressiva. Agora, caracterizar como uma doença genética, não. Mas tem uma implicação muito grande, o fator de uma pessoa na família com depressão, o paciente também adquirir essa doença. Bastante comum. Próxima pergunta. Doutor Célio, gostaria de saber se a depressão tem cura. Sim, a depressão tem cura. A depressão, quando tratada adequadamente, com antidepressivos adequados para aquele tipo de paciente e na dosagem adequada, não há nenhum mito em relação a ela de que não há cura. Há cura sim, desde que seja bem cuidada, bem orientada, com um grande comprometimento do profissional. E sem a preocupação, Célio, da pessoa falar que vai tomar medicamento, eu vou no psiquiatra e vou ficar dopado. Esquece isso. Isso é coisa talvez de antigamente, alguma coisa. Mas hoje tem a dosagem adequada para cada paciente. Sim, correto? Sim, correto. E hoje a medicação evoluiu muito. Assim como evoluíram as questões eletrônicas. Então tem medicamentos que não vai deixar o paciente sedado. São fabulosos. Próxima pergunta. Doutor Célio, qual que é o tratamento correto da depressão? O tratamento adequado da depressão é o uso dos antidepressivos, né? E nós temos vários tipos de antidepressivos e cada um desses antidepressivos vai se adequar, evidentemente, a cada tipo de depressão, considerando a idade do paciente, considerando o perfil psicológico do paciente, dosagem, etc. Próxima.
Gostaria de saber se ainda existe o choque elétrico para o tratamento da psiquiatria. Uma boa pergunta, hein, Célio? Muito boa pergunta. O choque está com uma tendência muito grande a retornar, principalmente nos casos de depressões resistentes, da chamada depressão grave, da depressão recorrente. É um tratamento tranquilo, não tem aquele quadro dramático em que a pessoa imagina de que vai se bater, vai ter uma crise convulsiva. As pessoas fazem uma analogia como se fosse uma tortura. O paciente hoje faz uma anestesia rápida, branda, ele toma a medicação, faz o choque sem nenhum quadro dantesco, pavoroso, e a recuperação do paciente é muito, muito positiva. É um tratamento que, inclusive, eu tenho recomendado nos casos adequados, evidentemente. Graças a Deus, né, Célio? Célio, infelizmente nós chegamos ao final do programa. Quero agradecer muito a sua presença. Você deixasse também alguma mensagem, né, para os nossos telespectadores. Sim. Bom, a minha mensagem é de que quando sentir que não está bem na situação com questões emocionais, tristezas que persistem, preocupações sem fundamento, descontrole na vida emocional, procure um psiquiatra, procure um terapeuta, vá conversar com ele e seguir o que ele orientar. Exatamente, que acima de tudo, além de médico, vai ser um amigo que a pessoa vai ter. Não é verdade? Célio, muito obrigado. Chegamos ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.